Galera, então, né? Triste, lamentável que um presidente da República tenha utilizado suas redes sociais, provavelmente não foi ele que colocou esse o Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, mas que ele tenha utilizado suas redes sociais, o Twitter, onde tem uma dos maiores seguidores do Brasil, para postar uma mensagem dessa maneira, desacreditando tanto a nossa democracia e se colocando justo como uma vítima da sociedade, justo o Bolsonaro, né, como uma vítima do sistema e tal. Quer entender, galera, como que isso pode afetar as relações brasileiras e o quão deprimente é um tipo de vídeo desse? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, fico triste de ter que analisar, ter visto um vídeo dessa maneira. Eu acho que a gente tem que se aproveitar das redes sociais para fazer uma comunicação mais direta, com memes. Galera, não vejo grandes problemas nisso, a não ser que vocês resumam somente a memes, né? Mas se comunicar através de uma piadinha, de um meme, sem grandes problemas, tá? O problema é se resumir somente a isso. Mas a maneira como o presidente Bolsonaro se comunica, principalmente com esse vídeo, ela é muito rasa e, além de tudo, errada. Se a gente observar o vídeo, a gente vê que o Bolsonaro ele é retratado como um leão, né, como se fosse conhecido como o rei da floresta também. Isso diz muito sobre o que o Bolsonaro pensa da relação dele com o Brasil. E ele mostra algumas instituições o atacando. Tem ali o PDT, o PSOL, o PT, o PSDB. Galera, convenhamos, até pode ser, né, que esses partidos... Eu não acho que você tem que retratar esses partidos como hienas, que principalmente remontando ao imaginário que a população tem, hiena é um animal maldoso, um animal sarcástico, um animal que come carniça, né, enfim. Ele já desmoraliza um pouco instituições só porque pensam diferente. Mas o pior de tudo é que ele questiona instituições que são aliadas a ele e instituições que são super importantes à democracia brasileira, como se fossem hienas. E aí eu cito para vocês, por exemplo, a Jovem Pan. Cara, a Jovem Pan, de verdade, vocês consideram um veículo de comunicação opositor ao Bolsonaro? Com Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, cara, o Caio Coppola, esses caras eles são contra o presidente Jair Bolsonaro? Jura mesmo? Então, quem é a favor do presidente Bolsonaro? Se eles são contra, eu não sei o que é defender o presidente, percebe? Na minha visão, eu acho que eles são os jornalistas, exceto Augusto Nunes, que eu não gosto muito, mas acho que o Felipe Moura Brasil, o Caio Coppola, eles têm bons argumentos para defender coisas que não necessariamente eu concordo, mas eles defendem o presidente com bons argumentos e fazem questão de defender esse presidente, mas só porque eles se voltaram contra uma teórica milícia digital que defende o Bolsonaro acima de tudo e acaba sendo um pouco até cego, né, frente às atitudes que o Bolsonaro faz, eles estão sendo vistos como isentões, contra o Bolsonaro ou coisa que o valha. Poxa, eles são conservadores, percebe? E aí depois aparece o Via Direta, se não me engano, que era um grupo que até o Nando Moura, que é o cara que mais perde a razão, né, para falar sobre os assuntos do Brasil, para defender o presidente Bolsonaro, agora porque tá criticando algumas atitudes do Bolsonaro, tá sendo visto como isentão, como traidor, etc. Ele coloca também o STF, né, o próprio PSL, o partido dele, ele coloca o PSL como se fosse uma hiena que está tentando morder o presidente Bolsonaro, caçar o presidente Bolsonaro. E ele coloca o STF, que isso a gente vai falar um pouquinho mais logo menos, tá? Mas também foi bastante grave essa colocada do STF, uma instância do poder tão importante como se fosse uma hiena. E aí depois de um tempo, né, a gente viu que o presidente Bolsonaro, ele tirou isso, e ele até anunciou hoje que ele errou de ter colocado aquilo, não responsabilizou o Carlos Bolsonaro por ter colocado, mas ele falou que foi um erro ele ter colocado aquilo no Twitter dele, e é bem importante a gente pensar que outras instâncias do poder, principalmente o Cécio de Mello, né, o decano lá do nosso STF, falou que era ridículo esse pensamento do presidente Bolsonaro e que ele não tem noção do que representa a democracia. O Bolsonaro voltou atrás e vai pedir desculpa publicamente. Já é a segunda vez que ele faz isso depois de atacar o STF, vocês perceberam? No passado recente, quando o STF estava julgando a questão do julgamento em segunda instância, e aí o Bolsonaro foi lá e colocou no seu Twitter que ele era contra a não ter prisão após segunda instância, e depois o Carlos Bolsonaro veio nas suas redes sociais e falou que na verdade ele pediu desculpa, né? Falou que na verdade não foi o presidente que postou aquilo, foi ele, e que ele se pedia desculpa porque ele não queria interferir. Aí agora mexeu com o STF, ele retira os vídeos e pede desculpa de novo. Galera, tô fazendo uma ilação aqui, tá? Confesso que é uma ilação. Mas vocês não acham muito suspeito? O Carlos Bolsonaro e o Bolsonaro falam todo tipo de besteira possível sobre vários grupos. Sobre o PT, sobre o PSDB, sobre o Nando Moura, o Olavo de Carvalho não, ainda tá com o lado do Bolsonaro, né? Mas sobre tudo. Quando mexe com a STF, o bicho pega, né?
Quando mexe com o STF, aí é obrigado a voltar atrás, se retratar, pedir desculpa, desculpa publicamente. Estranho isso, né? Eu não quero fazer, galera, nenhum tipo de suposição a mais, não dá pra incriminar, até porque, galera, convenhamos, todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Mas a gente sabe que Gilmar Mendes e Flávio e Dias Toffoli, por exemplo, anunciaram que eles iam ser contra, por exemplo, a investigação do Flávio Bolsonaro pelo COAF. Beleza. A gente sabe que, ao mesmo tempo, o Flávio Bolsonaro, em conjunto com o Jair Bolsonaro, eles votaram contra a Lava Toga, a CPI, né, da Lava Toga, para fazer uma investigação sobre os ministros. Pode parecer um acordão. A gente sabe que foi colocado na Procuradoria-Geral da República um cara que é totalmente, já foi visto, né, em festas do PT e tal, que é oposição ao Jair Bolsonaro, e que é um cara que, por exemplo, concorda com várias medidas do STF. Parece existir algum tipo de acordão de não crítica aos diversos poderes. Por que será que o Bolsonaro fica tão assustado assim quando faz críticas ao STF? Será que ele se sente pressionado? Algum tipo de coisa contra Queiroz, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, funcionários fantasmas, rachadinhas, investigação aí, por exemplo, o Queiroz era muito amigo do Adriano, que é o grande policial que já foi condecorado pelo Bolsonaro, por estar envolvido em casos de milícias. A milícia, o escritório do crime, né, lá de Rio das Pedras. Será que tem algum tipo de acordão aí? Galera, de verdade, eu posso falar isso? Não posso. Eu posso perguntar. Afirmar que realmente tem, não tem. Mas que é muito estranho o STF ter o presidente Bolsonaro tão nas mãos assim, isso realmente é. Então, para mim, desse vídeo muito polêmico que foi lançado, eu fico com a impressão, primeiro, que o Bolsonaro ele gosta de se isolar. Galera, convenhamos, o Partido Novo, o MBL, foram todos partidos que fizeram campanha para o Bolsonaro, claro que muito mais por serem contra o PT do que propriamente pelo Bolsonaro, e até Jovem Pan, Nando Moura, etc., fizeram também campanha pelo Bolsonaro. Ele se voltar contra essas pessoas, falando que eles não são mais a direita verdadeira, a direita conservadora, os conservadores patriotas, que no final até quem vem salvar, né, é o Bolsonaro, falando que ninguém pode atacar o Bolsonaro. Um governo que não é atacado é um governo acrítico. É um governo que, galera, convenhamos, a democracia assim, né? Conversar, entender o diferente para fazer uma proposta melhor para todo mundo. Então ele se isolar dessa maneira, se colocando como uma vítima do sistema, é a Globo, é todo mundo que está contra ele, isso faz muito bem para os seguidores mais fiéis dele. Fala assim, olha, realmente, o Bolsonaro está sendo perseguido, olha só, papapá. Mas de verdade, para a população em geral, quem não faz parte do nicho ali Bolsonaro, me parece uma atitude bastante ridícula. Sabe quem falava que era perseguido pela TV Globo, pela Veja? Isso mesmo, PT, né? Lembra? A Globo era golpista, a Veja era golpista. Parece uma tática, assim, né, desses governos que não tem uma boa aceitação, falar que a culpa é da mídia, que é da oposição. O Bolsonaro, aliás, está se assemelhando bastante ao governo petista, nesse ponto, pelo menos, tá? E se vocês observarem também, outra coisa que me chamou a atenção, que nem eu falei pra vocês, é esse medo que o Bolsonaro tem do STF. Vocês imaginam qual que possa ser esse medo? Por que tem esse medo tão grande? Se vocês têm essa ideia, galera, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Fiz algumas ilações aqui, não sei se é verdade, beleza? Mas enfim, galera, quero saber nos comentários o que vocês pensam. Deixa o like também no vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!